E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula eu vou continuar o nosso estudo sobre a ação e vou introduzir o princípio variacional, que é chamado de princípio de Hamilton. Eu vou fazer também uma revisão dos princípios da mecânica clássica, porque agora que nós estamos no terreno da mecânica analítica, portanto da mecânica lagrangiana e hamiltoniana, nós precisamos revisitar os postulados fundamentais que nós introduzimos em Mecânica Clássica 1. Então, vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula é introduzir um princípio dinâmico, que é chamado de princípio de Hamilton, ou também chamado de princípio de minimação, que vai, na prática, substituir os três princípios fundamentais da conservação de energia, momento linear e momento angular, que a gente introduziu na primeira parte desse curso. E também substitui, claro, a segunda lei de Newton, e aqui no caso para mecânica analítica. Primeiro, eu quero dar um resumo, né, dos princípios fundamentais da mecânica que nós introduzimos, para a gente ver o que muda para a mecânica analítica. E essa é uma discussão que é frutífera do ponto de vista conceitual, portanto, vou tomar como principais. Bom, lá na mecânica newtoniana, nós introduzimos 8 postulados fundamentais, e esses postulados estão construídos em cima dos conceitos primitivos de partícula e de interação. Caso vocês não se lembrem, está aqui, o primeiro postulado me diz que a posição de uma partícula é definida como um ponto no espaço R3, que é o espaço euclidiano tridimensional. Então, esse primeiro postulado me define o conceito de posição e, ao mesmo tempo, me dá qual é a ponte para a estrutura matemática definidora do conceito. O segundo postulado me diz que a distância entre duas partículas é definida pela métrica euclidiana em R3. Ela é dada infinitesimalmente num sistema de coordenadas cartesiano por dx1 ao quadrado, dx2 ao quadrado mais dx3 ao quadrado, que é uma generalização do teorema de Pitágoras para 3 dimensões. A distância e a sua invariância por rotações, a gente consegue fazer toda essa discussão, me dá a geometria dos objetos no espaço euclidiano como invariantes diante da dinâmica de qualquer sistema. Nosso terceiro postulado fala sobre o movimento. Diz que o movimento de uma partícula em R3 é representado por uma curva gama, que é uma aplicação de um intervalo dos números reais em R3. E, portanto, essa representação ela se dá na forma de equações paramétricas, que são do tipo x igual a x de t, que a gente chama de equações horárias. O quarto postulado define o conceito de tempo, que é o parâmetro de evolução das curvas em R3. E o tempo tem duas propriedades fundamentais. O tempo é monotonicamente crescente, os intervalos de tempo são invariantes e os intervalos de tempo são sempre invariantes. Ou seja, não importa quem são os observadores, eles sempre vão concordar com os intervalos de tempo. Portanto, a gente consegue definir esses 4 postulados cinemáticos. O quinto postulado, ele é a primeira lei de Newton, né? E aqui a gente utiliza o primeiro postulado para definir o que a gente chama de referenciais inerciais, que são os referenciais sobre os quais uma partícula livre é medida com velocidade vetorial constante. E o sexto postulado me dá a conservação da energia mecânica. O sétimo postulado que nós colocamos me dá a conservação do momento linear de um sistema isolado. A energia mecânica também de um sistema isolado é conservada. E o oitavo postulado me dá a conservação do momento angular de um sistema isolado. Então, esses 8 postulados, eles me definem
a mecânica newtoniana da maneira como nós estudamos na primeira parte desse curso. E claro que existem pontos de vista diferentes sobre esses postulados. Alguns acham, por exemplo, que a primeira lei de Newton não deveria ser utilizada da maneira como eu utilizo, né? Ele definiria um conceito filosófico fundamental que é chamado de inércia, mas aqui nós não vamos nos ocupar desse problema. Esses 8 postulados aqui, eles me definem uma teoria que a gente pode utilizar para descrever os fenômenos físicos que estão dentro dos limites de utilização dessa teoria. O que nós vamos fazer agora é que, já que nós estamos na mecânica lagrangiana, e portanto o que a gente chama de mecânica analítica, nós vamos falar dos postulados da mecânica analítica. Porque nós mudamos o nosso paradigma. Nós saímos do espaço euclidiano tridimensional e entramos no espaço chamado de espaço de configurações, em que cada ponto me dá a configuração de um sistema completo. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é que nós precisamos de postulados cinemáticos e postulados dinâmicos, da mesma forma como nós temos na mecânica newtoniana, mas adaptados à nova mecânica que nós introduzimos na última parte desse curso, e que nós deduzimos a partir da segunda lei de Newton. É codificada aqui na conservação do momento linear de um sistema isolado. Eu vou introduzir os seguintes postulados. Eu vou introduzir o conceito de configuração da seguinte forma: a configuração de sistema mecânico é representada por pontos em um espaço de configurações Qn de dimensão n igual ao número de graus de liberdade do sistema. Então, primeiro postulado, eu substituo a posição pela configuração de um sistema mecânico. Então, a primeira coisa que a gente vê é que na mecânica newtoniana a gente fala de posição de partículas, enquanto na mecânica analítica a gente fala de configuração completa de um sistema. E a gente tem uma visão um pouquinho mais universal sobre o sistema físico e, portanto, a gente está buscando o que é o sistema completo em si e não só partes de um sistema. Meu segundo postulado me diz que o sistema físico é representado por uma função de Lagrange, ou função lagrangiana, que é uma função, no caso da mecânica clássica, combinação da energia cinética menos a energia potencial do sistema. No terceiro postulado, eu vou dizer que a dinâmica do sistema é representada por curvas, vou denominar também de curvas gama, que também são curvas com domínio em R, ou no intervalo dos números reais, no espaço de configuração, em que essas curvas agora elas têm uma representação em termos de equações horárias das coordenadas generalizadas. O quarto postulado eu vou manter do tempo, só que dessa vez eu tenho as curvas no espaço de configuração. Então o tempo continua monotonicamente crescente e os intervalos de tempo permanecem invariantes. Então esses 4 postulados aqui são meus postulados cinemáticos. E que agora eu estou falando de uma configuração de um sistema mecânico completa em vez da posição de uma partícula. E eu preciso, portanto, generalizar o meu espaço euclidiano para um espaço de configurações. E agora eu preciso ver qual é o postulado dinâmico, e nós vamos ver que tem um postulado dinâmico que pode ser introduzido para dar conta dos 4 postulados dinâmicos da mecânica newtoniana que a gente tinha introduzido aqui. Esse postulado é chamado princípio de Hamilton ou de princípio de mínima ação. Na aula passada, nós introduzimos o conceito de ação, que é um funcional que depende da curva do sistema. E essa curva tem um ponto inicial num tempo inicial e um ponto final no tempo final. Então, portanto, essa ação é uma integral da lagrangiana do sistema no tempo. Então, essa ação nós vimos que pode ser calculada em qualquer curva gama de pontos inicial Q0, que é o ponto Q de T0, e final QF, que é o ponto Q no tempo final. Essa é a ação. E, portanto, a gente vai introduzir o princípio de Hamilton ou o princípio de mínima
ação. Como é que é esse princípio? Uma curva gama representa a dinâmica de um sistema descrito por uma lagrangiana L de t, q e q ponto, se a ação calculada em gama tiver o menor valor em comparação com qualquer outra curva gama barra do espaço de configuração em uma vizinhança aberta de primeira ordem ao redor de gama. Vou ler de novo. Uma curva gama representa a dinâmica de um sistema descrito por uma lagrangiana se a ação calculada em gama tiver o menor valor em comparação com qualquer outra curva gama barra em uma vizinhança aberta de primeira ordem ao redor de gama. O que nós vimos no vídeo passado foi exatamente como é que a ação varia se eu variar a curva gama num gama barra. Lá a gente variou um gama zero num gama, mas é a mesma coisa. Portanto, a gente pode calcular uma ação em gama e comparar a ação em gama barra e calcular qual é a primeira variação em S. Então, quando a gente exige que a curva em gama seja mínima, tenha o valor mínimo da ação, isso é chamado de princípio de Hamilton ou princípio de mínima ação. Então, para que gama seja uma trajetória, seja uma curva dinâmica, ou seja, que represente a dinâmica do sistema descrito pela lagrangiana, temos que o S calculado em gama tem que ser menor ou igual que o S calculado em um gama barra para todo gama barra em uma vizinhança aberta de gama. O que é uma vizinhança? Essa vizinhança aberta, nós estamos tratando de um espaço, um subespaço infinitesimalmente próximo de gama de curvas que habitam aquele espaço. E que nós introduzimos essa vizinhança através de um parâmetro lambda no vídeo passado. Então esse é chamado de princípio de Hamilton. Bom, agora eu vou introduzir uma condição que é uma condição necessária para a ação mínima. Eu não vou provar. Isso é um teorema do cálculo variacional. Se vocês quiserem a prova, eu indico para vocês onde vocês podem estudar como provar esse teorema. Mas eu vou colocar aqui esse cara como um teorema. Vamos colocar da seguinte forma. Seja S de gama um funcional condomínio em um espaço de funções gama que definem curvas em Qn. A condição necessária para que S seja mínima em comparação com qualquer outra curva gama barra nesse mesmo espaço de funções em uma vizinhança aberta de gama é que a primeira variação de S com relação a gama seja igual a zero. Ou seja, o que nós temos aqui? No vídeo passado, a gente introduziu a curva gama, que a gente chamou de gama zero, que a gente vai chamar de gama, como as equações definidas como QA igual a QA de T. E nós introduzimos a curva de comparação, que aqui a gente vai chamar de gama barra, que é representado pelas equações Q barra A igual Q barra A de T. Portanto, aqui nós temos a primeira variação que eu chamei de delta QA, que é igual a Q barra A de T menos QA de T. Então, essa primeira variação, claro, esse delta QA é em primeira ordem, série de Taylor, então eu expando esse cara aqui em série de Taylor ao redor de gama, tomo o termo de primeira ordem, né? Então, aqui a gente vê que o delta QA, ele é delta lambda B dQA d lambda B, quando todos os lambdas são iguais a zero, certo? Isso foi o que nós vimos no vídeo passado. E nós vimos também que a primeira variação da ação, devida à variação ΔQ, é dada, nós calculamos que o ΔS é igual à integral de T0 a Tf de dt. Aí nós temos a derivada da lagrangiana com relação
QA menos DDT, derivada da Lagrangiana com relação às velocidades. E aí aqui eu tenho delta QA. Isso considerando fronteira fixa. Ou seja, ΔQ em T0 e ΔQ em TF são iguais a zero. Então nós temos esse resultado que nós pegamos do vídeo passado. E aí nós vamos aplicar nesse resultado o teorema que a primeira variação de S com relação a gama tem que ser igual a zero para que S seja um mínimo. Em primeiro lugar, o ΔS ele tem que ser zero em qualquer curva que seja uma curva dinâmica. Portanto, isso aqui vai implicar em que essa combinação linear aqui tem que ser igual a zero, porque quando eu integrar esse cara aqui com relação a qualquer curva que seja dinâmica, a integral tem que ser igual a zero. Não é uma integral sobre uma curva específica, eu preciso que o integrando seja igual a zero. A segunda condição que eu tenho, é que os ΔQs são linearmente independentes. Isso aqui significa que a variação de uma coordenada não depende da variação das demais coordenadas. Isso acontece porque as coordenadas generalizadas devem ser linearmente independentes. Isso aqui significa que não há vínculos entre as coordenadas. Se houver vínculo entre as coordenadas, eu vou fazer um vídeo a respeito só dessa parte. Portanto, isso aqui significa, se o ΔQA são linearmente independentes, essa equação aqui implica que os coeficientes de ΔQA são iguais a zero. Portanto, essas aqui são as equações de Euler-Lagrange. Portanto, quando não há vínculos sobre o sistema, o princípio de Hamilton resulta nas equações de Euler-Lagrange, que são essas equações aqui. Isso aqui também significa, claro, que como nós definimos a derivada funcional, né, a gente definiu uma derivada ΔS ΔQA que é igual à derivada de Lagrange da Lagrangiana com relação a QA, que é precisamente igual ao lado esquerdo dessas equações aqui, nós temos que o princípio de Hamilton pode ser colocado na forma. Então eu vou colocar aqui um princípio de Hamilton modificado, ou uma alternativa ao princípio de Hamilton. Aqui no caso para derivadas funcionais. Isso é só uma forma alternativa, tá certo? Nós vamos dizer que a ação é um mínimo para a curva gama em comparação se a derivada funcional for igual a zero. Então vejam bem, as equações de Euler-Lagrange que nós deduzimos a partir da segunda lei de Newton são as condições necessárias, não suficientes necessariamente, mas necessárias para que a ação seja um mínimo local sobre uma curva gama, que é a dinâmica do sistema. Eu de vez em quando vou utilizar essa nomenclatura mínimo local. Local significa que eu estou fazendo a comparação de gama com uma curva numa vizinhança infinitesimal aberta. E, portanto, a gente chama esse cara de um mínimo local. Quando a gente fala de mínimos, máximos e extremos de funcionais, essa conversa é análoga a que vocês aprenderam em cálculo 1, quando vocês calcularam mínimos de funções, mínimos, máximos e pontos de inflexão de funções de uma variável, ou em cálculo C, quando vocês fizeram isso com funções de várias variáveis. Vocês sabem muito bem que se eu tiver uma função de uma variável em determinado domínio aberto, essa função vai ter um mínimo quando a primeira derivada dessa função na variável é igual a zero. E essa é uma condição necessária, porque para você saber se ele é um mínimo ou um máximo, você precisa da segunda derivada. E, portanto, aqui nós também, para a gente ter uma condição suficiente, nós precisamos pelo menos da segunda variação da ação, que nós não vamos estudar, que é um assunto um pouquinho mais profundo. Então, na prática, a gente volta aqui nos postulados da mecânica analítica e nós vamos colocar esse quinto postulado, que é o princípio de mínima ação, que me diz que a curva que descreve a dinâmica
do sistema deve ser um mínimo da ação. Eu vou colocar um mínimo local, calculada sobre esta curva. Então esse é o meu quinto postulado. Ah, professor, não precisa de conservação de energia, momento e momento linear? A gente vai ver que não precisa. Tudo que nós precisamos é do princípio de minimação e eu vou mostrar por quê mais adiante no curso. Tá certo? Todos os princípios de conservação saem de um teorema chamado Teorema de Noether, que diz respeito às simetrias da ação de um sistema físico. Então volta para cá. A ideia aqui foi introduzir um único postulado dinâmico chamado de princípio de Hamilton ou princípio de mínima ação para a mecânica analítica. Esse postulado, de fato, vai substituir os 4 postulados dinâmicos da mecânica newtoniana. E aqui a gente já vê algumas coisas, né? A gente vê, por exemplo, que a mecânica analítica ela diz respeito a um sistema físico como um todo, em vez de postular sobre os componentes mínimos de um sistema físico, que é o que a gente chamou de partícula no caso newtoniano. Portanto, a gente diminui o número de postulados no sentido formal. Essa é uma coisa boa a princípio. Tem algumas coisas que são necessárias serem discutidas, porque a princípio, nem todo sistema mecânico é lagrangiano. Isso acontece, por exemplo, na hidrodinâmica. A hidrodinâmica ela é descrita por uma equação que é chamada de equação de Navier-Stokes, que pode ser deduzida a partir da segunda lei de Newton. Ela é uma equação de continuidade para um campo de velocidades de um fluido. E essa equação ela não tem lagrangiana, por exemplo. Contudo, também ela não tem soluções gerais conhecidas, né? Ela só tem soluções bem particulares, faz parte inclusive dos problemas do milênio, que ainda estão para ser resolvidos. Mas o fato é que nem todo sistema mecânico é lagrangiano. Então a gente perde um pouco quando a gente vai para a mecânica analítica. Existe uma perda do domínio geral da teoria. A mecânica newtoniana, a princípio, ela é mais geral que a mecânica lagrangiana. Só que essa perda de generalização é um pouco relativa, porque nós temos outros sistemas físicos que obedecem a princípios variacionais parecidos com o princípio de ação mínima e que possuem lagrangianas. Só para dar um exemplo para vocês, ótica geométrica, ótica ondulatória, acústica, as próprias teorias de campo, como a eletrodinâmica clássica, e as teorias quânticas, como a eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica, o campo gravitacional, tanto newtoniano quanto a relatividade geral, também pode ser descrito por princípios variacionais, sem esquecer ainda da mecânica quântica, através do princípio de Schwinger. Então, vejam que ao longo dos seus estudos em física, vocês vão ver que os princípios variacionais abrem a porta para a descrição de sistemas físicos em física moderna. E, de fato, alguns sistemas ali vão ficar de fora, mas eles são sistemas que, do ponto de vista fundamental, vão ter um grau de complexidade e que terão que ser estudados sob o ponto de vista de sistemas dinâmicos de forma geral. Então é isso, vou deixar vocês por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar estudando os princípios variacionais da mecânica. Bons estudos e até a próxima.